Há 5 anos, algo aconteceu que Katara jamais esquecerá. Ele foi intimidado por um trio. Akira era mais forte fisicamente entre os três. Kanye era um prodígio no basquete e Shigure era um gênio dos videogames. Katara não conseguiu vencer nenhum dos 100 confrontos contra eles. O que foi ainda mais humilhante para ele foi ser consolado por sua bela vizinha, Mizuki. Isso fez com que Katara nutrisse rancor contra seus agressores e jurasse se vingar deles. Os anos se passaram e o momento da vingança finalmente chegou. O professor descobriu o monólogo de Katara e o lembrou de não causar problemas. Ele se transferiu para a escola de seus agressores. Enquanto caminhava pelos corredores, relembrou as humilhações que havia sofrido 5 anos antes. Nesse momento, uma garota fofa chamou Katara e beliscou sua bochecha. A garota estava impressionada por ele ter tirado nota máxima no exame e o arrastou para a sala de aula. Ele então notou algo duro e a garota mostrou seus abdominais tonificados. Os observadores não podiam acreditar que a campeã de luta livre Akira estava arrastando um garoto daquele jeito. Foi então que Katara se lembrou de algo sinistro. A garota era Akira, uma de suas agressoras. Ele entrou em pânico ao perceber que sempre soubera que Akira era uma menina. Logo depois, mais 2 beldades cumprimentaram Katara, e suas fantasias foram destruídas quando descobriu que elas eram Kanai e Shigure. Com essa revelação chocante, Katara não conseguia acreditar que elas sempre foram meninas. As garotas, então, confessaram que era conveniente para elas que Katara tivesse entendido errado. Antes, tudo aquilo tinha sido para que elas pudessem se aproximar de Katara. Todas o reivindicaram para si mesmas, mas o nosso protagonista denso nem percebeu. Um professor bonito chamou e não acreditava que estava vendo Katara. Ele não conseguia acreditar que Katara o tinha esquecido. Acontece que era Mizuki, que adorava se vestir como homem na época. Esse foi o golpe mais pesado para Katara, fazendo-se ajoelhar no chão. Katara não sabia que suas agressoras o tinham como alvo porque desejavam sua atenção. No mesmo dia, as 3 garotas queriam arrastar Katara para algum lugar, cada uma por conta própria. No entanto, Katara desapareceu sem avisar. Mizuki apareceu e as advertiu para não intimidarem Katara novamente. Shigure exclamou que nunca quis intimidar Katara. Ela apenas queria ver sua expressão de desespero sempre que o derrotava nos videogames. As outras garotas criticaram Shigure por suas ações. Mizuki chamou a atenção de Akira e Kanai, pois as duas eram igualmente culpadas. Akira vivia agarrando as joias da família de Katara durante suas lutas de wrestling, enquanto Kanai o despia sempre que ele perdia em um jogo de basquete. Shigure não pôde deixar de chamá-las de estranhas. No entanto, Kanai explicou que só queria ver o corpo de alguém de quem gostava. Enquanto Mizuki repreendia as 3, mandando-as parar de incomodar Katara, o próprio garoto apareceu. Ele afirmou que não se sentia intimidado, pois aquilo era apenas uma punição por perder contra elas. As garotas ficaram felizes por serem defendidas pelo garoto de quem gostavam. Katara então anunciou em voz alta que continuariam competindo como faziam 5 anos atrás. Ele queria que suas agressoras sofressem as mesmas punições que ele sofreu. Ele queria despir as garotas. E também queria tocá-las por completo, embora isso soasse mais como uma recompensa para as garotas. Shigure convidou Katara a começar imediatamente, mas ele recusou, afirmando que teria uma videochamada com uma garota de quem gostava. Suas palavras devastaram as garotas. Ele disse que costumava procurar por alguém, mas agora havia encontrado sua garota ideal. Katara então saiu abruptamente da sala, deixando as 3 garotas em pânico e frustradas. Ainda assim, Kanai planejou trocar de uniforme para atrair Katara, afirmando que não desistiria dele. As outras garotas ficaram preocupadas, mas Kanai lembrou a elas que ainda poderia conquistar o coração de Katara, já que o amava mais do que qualquer outra. Suas palavras surpreenderam Akira e Shigure, e as duas também afirmaram que amavam Katara mais do que Kanai. Enquanto isso, Mizuki alcançou Katara e comentou como ele havia se tornado mais masculino. No entanto, foi Mizuki quem o surpreendeu mais. Mizuki então afirmou que Katara ainda não tinha certeza se era realmente um homem. Mizuki tentou seduzir Katara, mas ele afirmou que já tinha alguém de quem gostava. Mizuki se perguntou quem era, e Katara orgulhosamente mostrou uma VTuber chamada Fumi. Enquanto isso, Kanai, que era vice-presidente do conselho estudantil e uma estudante conhecida por suas habilidades atléticas, tinha melões grandes o suficiente para chamar a atenção dos garotos. Ela se encontrou com o presidente do conselho estudantil, e as garotas ao redor perceberam que eles formavam um belo casal. No entanto, alguém apareceu e arruinou a cena: Katara.
Desafiou Kanai para um jogo de basquete depois das aulas com striptease. Como punição, os espectadores não conseguem acreditar que Katara estava falando palavras tão vulgares. Mas foi Kanai quem fez o jogo em primeiro lugar. Katara fugiu, e o presidente do conselho estudantil avisou Kanai para não chegar perto de Katara. No entanto, Kanai não consegue deixar de sorrir docemente, o que o presidente nunca viu antes. Depois da escola, Kanai aceitou o desafio de Katara. Apesar de não jogar basquete desde o ensino fundamental, Katara mostrou suas habilidades de girar a bola, jurando fazer Kanai se despir. Eles decidiram o vencedor após obter 30 pontos, e enquanto marcava cada 3 pontos, o oponente deveria tirar uma peça de roupa. O jogo começou e Kanai imediatamente marcou. Katara tirou seu blazer e Kanai não conseguiu deixar de olhar com luxúria para seu pescoço e clavícula. O jogo continua e Kotaro executa um desmaio junto com um surpreendente fadeaway. Kotaro marcou e ele disse provocativamente ao Canadá Strip. Kanai não conseguia acreditar que estava perdendo para Kotaro pela primeira vez e surpreendentemente mostrou seus melões saudáveis. Kotaro ficou nervosa, mas Kanai afirmou que ela era governante da escola, já que seu pai é o administrador da escola. O jogo continuou com Kanai driblando 3 bolas ao mesmo tempo. Kotaro ficou mais consciente do corpo de Kanai e começou a ficar nervoso. 20 ou mais pontos depois, as coisas estão esquentando para os dois jogadores com menos roupas. Kotaro não conseguia se concentrar e escorregou, forçando-o a arremessar a bola para 2 pontos. No entanto, Kanai queria se despir. Apesar do arremesso não ser de 3 pontos, ela continuou a dar uma razão para ela se despir. Kotaro não conseguia acreditar que Kani não estava se sentindo envergonhado. Kani confirmou tirando a saia, mostrando o conjunto completo de combabados. O jogo continuou com Kani no ataque. Kani acidentalmente pegou a bola errada e pediu desculpas. Kani alegou que estava tudo bem. No entanto, ela está começando a ficar envergonhada agora. Ela calculou mal e não consegue acreditar que ser tocada por Katara era tão emocionante. O presidente de repente entrou e o chamou de sem vergonha. Vendo Kanai de calcinha, ele começou a culpar a perversão de Kotaro. Irritado, Kotaro aceitou a culpa e saiu do ginásio. O presidente chamou de canalha e bastardo. Essas palavras enfureceram Kanai e o presidente ficou nervoso. Nesse momento, Kotaro alegou que esqueceu algo e fez uma pontuação de longe. Ele riu enquanto baixava a guarda de Kanai. Katara saiu com estilo, enfurecendo o presidente, mas deixando Kanai lovestruck como nos velhos tempos. Ela se lembrava os tempos em que eles brincavam juntos, mas sempre eram parados por seu pai rigoroso. O status de sua família se tornou um obstáculo para Kanai fazer amigos. No entanto, Katara estava sempre lá para incomodá-la. Por vingança, ver Kotaro sempre enfurece o pai de Kanai. Kanai não consegue não rir da persistência de Kotaro. Ela percebeu que realmente amava Kotaro. Ela então se lembrou de algo e correu em direção a Kotaro. Ela o lembrou dos últimos 3 pontos e tirou sua camisola com êxtase. Felizmente, ninguém viu o lado lascivo de Kanai naquele dia. Durante a aula de educação física, os alunos do sexo masculino assistiram às 3 garotas mais bonitas da escola sem que eles soubessem. As 3 garotas estavam desejando o corpo másculo de Katara. Kanai gravou tudo em segredo para se exibir para as outras garotas. Shiguri exclamou que não estava tão interessada. Kanai confessou que havia redescoberto seu amor por Katara. Justo quando Akira tentou competir, ouviram um grito alto. Katara gemia de dor após se machucar durante uma partida de futebol. Ele tentou se mover com base em um vídeo que viu na internet, e as garotas assistiram enquanto Katara era carregado pelos outros. Mais tarde, elas não esperavam se encontrar na frente da enfermaria. Shiguri descobriu que Akira e Kanai estavam visitando Katara com aparências sugestivas. Elas repreendeu, mas foi de repente agarrada por Akira, que a imobilizou. Elas abriram o zíper do uniforme de Shiguri e ficaram desapontadas ao ver que ela usava algo normal. As garotas até duvidaram se o amor de Shiguri por Katara era sério ou não. Shiguri ficou furiosa e as repreendeu, dizendo que continuava pensando em Katara enquanto jogava. Ela assumiu que Kanai também planejava fazer o mesmo com uma foto de Katara. No entanto, Kanai fingiu inocência. Por outro lado, Akira se perguntou que tipo de jogo Shiguri estava falando. Kanai agora percebeu que os mais quietos são sempre os mais libidinosos. Durante o intervalo, um colega de classe descobriu que Katara era um grande fã da Fuber Fumi. Akira ouviu Katara falando sobre isso e compartilhando com Kanai e Shiguri. Elas se perguntaram quem era a garota por quem Katara havia se apaixonado. As 3 garotas decidiram trabalhar juntas para descobrir. Logo depois, Shiguri descobriu Katara jogando um jogo de ritmo, e Katara mencionou como começou a jogar. Como a garota que ele gostava também jogava. Shiguri se irritou e pegou o telefone de Katara. Ela jogou o jogo habilidosamente e até conseguiu um full combo no final.
Ela perguntou se tinha jogado melhor do que a garota que Katara gostava. No entanto, as habilidades não importavam para Katara. Shiguri não teve outra escolha senão implorar pela atenção de Katara, mas não conseguiu obter informações. No final, Shiguri estava dominada pela inveja. Chegou a vez de Kanai, que abruptamente pediu para Katara falar sobre amor. Katara tentou recusar, achando que uma garota emocionalmente insensível como ela não valia a pena. Kanai então começou a descrever o garoto de quem gostava na frente de Katara, mas nosso garoto era denso demais para isso. Kanai então chamou Katara de pouco másculo por não compartilhar nada sobre a garota de quem gostava, logo após ter compartilhado sobre o seu próprio interesse. Justo quando as outras garotas achavam que tinham vencido, Katara timidamente revelou que Fumi tinha um sorriso adorável e o fazia feliz o tempo todo. Uma Kanai ciumenta forçou um sorriso e se perguntou se Fumi tinha seios maiores que os dela, já que percebeu que Katara sempre olhava para o seu peito a cada 6 segundos. Ela ordenou que ele tocasse seus seios. Kanai falhou e, no final, percebeu como Shiguri se sentiu há um tempo. Agora era a vez de Akira, que se agarrou a Katara no corredor. Ela comentou sobre como Katara estava desarrumado e afirmou que uma pessoa deve parecer apresentável diante de seu crush, assim como ela estava fazendo naquele momento. Ela então se perguntou como era a garota que Katara gostava. Embora fosse constrangedor para ele, Katara começou a fazer uma retrospectiva. Em Tóquio, ele estava tão focado em colocar muito esforço em qualquer esporte ou jogo que todos começaram a chamá-lo de esquisito. Foi quando ele conheceu Fumi, que fazia coisas bobas sem pensar 2 vezes e falava sobre sonhos impossíveis sem medo. Ela deu conforto a Katara, e foi amor à primeira vista para ele. Ele afirmou que realmente a amava. Akira, com o coração partido, falhou, e as 3 garotas fracassaram no final, mesmo com a feminina Akira no ataque. Nesse momento, Katara apareceu e as chamou de incomodas por tentar obter informações para que ele pudesse rir delas. Ele então pediu que as 3 garotas confessassem quem era seu crush para que ele pudesse rir delas. O denso Katara recebeu olhares de morte das 3, que ainda não sabiam que Katara gostava da VTuber. Conheça Kotatsu-chan, uma famosa streamer de jogos com milhões de assinantes. Sua beleza era reconhecível, apesar de usar uma máscara, e fãs de todo mundo a adoravam. Foi mais uma transmissão bem-sucedida para ela, e tentou terminar dizendo aos seus espectadores que seu namorado estava chegando. Acontece que ela era Shiguri. Ela começou a transmitir porque adorava jogar jogos e esse era um segredo na escola. Sua personalidade online era a mesma da vida real, pura, gentil e inocente. Sim, inocente, apesar de estar segurando uma lingerie sexy. Ela decidiu usar uma após saber sobre a partida de Katara com Kanai. Logo depois, Katara chegou para que pudessem jogar Smash. Ele entrou no quarto de Shiguri e imediatamente entrou no modo de jogo. Katara estava confiante em derrotar Shiguri e adicionou a penalidade de fazer uma parada de mão se alguém perdesse. 5 minutos depois, Katara teve que cumprir sua própria punição. Shiguri gostou de filmar Katara fazendo coisas constrangedoras e até o fez dançar de cueca. Seu material para vídeos estava cheio enquanto ela pisava em Katara como uma sadista. Eles tiveram sua 10ª rodada e Shiguri percebeu que Katara não havia selecionado seu favorito. O jogo continuou, e Shiguri notou como Katara executou um movimento avançado. Katara realizou um golpe final e ganhou a rodada. Ele gritou de alegria e explicou que enganou Shiguri ao praticar com outro personagem. Ela pediu um revanche, mas Katara queria que ela cumprisse a punição primeiro. Ele ordenou que ela fizesse uma parada de mãos e dançasse. Sentindo-se competitiva, Shiguri imediatamente fez a parada de mãos, mas logo percebeu que estava usando algo provocante. Ela conseguiu fazer uma ponte em vez disso, de forma segura, mas não conseguiu escapar de Katara, que a ordenou a rebolar. Shiguri acabou fazendo o que Katara ordenou, sentindo-se envergonhada. Ela tentou fugir, mas os dois caíram um em cima do outro. Vendo que Katara estava perto de seu rosto, Shiguri se preparou para algo que estava esperando. No entanto, Katara estava apenas pegando uma foto, que acabou sendo dela. Ele se perguntou por que estava amassada e molhada. Shiguri imediatamente a pegou e exclamou que usou a foto para visualizar e imaginar como iria derrotar Katara, porque nosso protagonista era meio burro. Shiguri o afastou antes que Katara saísse. Ele estava feliz que as coisas estavam melhores agora para Shiguri. A família de Shiguri foi uma vez pobre quando começaram seus negócios. Ela foi forçada a usar as roupas velhas de seu irmão e cortar o cabelo para economizar dinheiro. Ela teve dificuldades para fazer amigos até que um dia,
Um Katara selvagem apareceu para jogar videogame com ela. Foi uma nova experiência para Shigure, e ela se apaixonou por isso. Katara foi seu primeiro amigo e foi a melhor época de sua vida. Katara foi seu primeiro crush. Shigeru se sentiu culpada no final porque seu comportamento impulsivo atrapalhou sua calma. Ela começou a transmitir e só conversar com seus espectadores. Todos notaram como ela parecia feliz e rindo falando sobre sua amiga de infância. Ela ficou envergonhada e anunciou que encerraria a transmissão. Porém ela cometeu um erro. Ela não encerrou realmente a transmissão e acabou se revelando. Todos a observaram babar enquanto segurava uma foto. Ela então começou a se tocar. Mas rapidamente percebeu que sua transmissão ainda estava ativa. Ela entrou em pânico e todos descobriram o exídio de Shigeru. Graças ao rosto e à tanga revelam Kotatsu-chan se tornou mais popular. Enquanto isso Mizuki sempre agia como uma conselheira para os alunos, inclusive sobre questões amorosas. Mizuki nunca se esqueceu de ser atenta e cuidadosa perto dos alunos naquele momento. Katara se aproximou de Mizuki pedindo conselhos. Mizuki se perguntou se as 3 garotas taradas estavam fazendo isso de novo. Mais tarde na sala de aconselhamento, Katara pediu conselhos sobre cuidados pessoais. Ele compartilhou que o VTuber de quem ele gostava mencionou que uma boa higiene torna um homem atraente, incluindo cuidados com os pelos do corpo e sobrancelhas. Ele trouxe uma tesoura com ele, mas ele não sabe como usá-los em seu cabelo, especialmente nos pelos pubianos. Mizuki exclamou que Katara ainda não verificou se eles são realmente do mesmo sexo. No entanto, isso não importa mais para o traumatizado Kotaro. Mizuki então se perguntou por que Katara se aproximou dele ou dela. Em vez de um estilista, Katara afirmou que Mizuki parecia o melhor e atraiu muitas garotas. Se sentindo felizes, Mizuki decidiu ajudar Katara. De repente, Katara ficou envergonhado. Mizuki queria ajudar não apenas como professor, mas também como amigo. Mizuki se sentiu animado por Katara estar pedindo sua ajuda. A camisa de Mizuki de repente se deslocou para baixo enquanto ele se inclinava em direção a Katara. Mizuki percebeu a expressão corada de Katara e começou a provocá-lo, despindo-se. No final, Katara conseguiu arrumar suas sobrancelhas. As 3 garotas perceberam isso rapidamente e não conseguiam acreditar no que acabaram de ver, já que só conheciam Katara como uma pessoa desajeitada, o que elas gostavam. Elas se perguntaram quem havia envenenado a mente de Katara para fazê-lo mudar sua aparência desleixada. Enquanto isso, Mizuki ouviu os outros professores falando sobre uma aluna que ficou doente devido ao excesso de tempo nas redes sociais. O professor bonito então mencionou que a aluna era ativa na internet como Fumi, a VTuber. Mizuki não podia acreditar que a garota de quem Katara gostava estava na escola deles. Foi outro dia de confissões para Kira, mas ela rejeitou o pobre garoto. Alguns espectadores não conseguiam acreditar que ela havia recusado sair com um garoto popular. Uma garota chamada Miu apareceu de repente e contou como Akira havia se afastado de alguns motociclistas. As meninas comentaram sobre o quão má Akira era. Elas então descobriram Akira grudada em Katara, como de costume. Elas não conseguiam acreditar que Akira havia rejeitado alguém bonito por um estudante transferido. Mais tarde, Akira e Katara se enfrentaram enquanto usavam uniformes de luta livre. Um professor atuou como árbitro, enquanto os membros do clube de Akira assistiam, esperando que ela ganhasse com certeza. Akira ficou com raiva por alguns motivos, e de repente, torceu por Katara. Akira explicou que seria um ponto para qualquer um deles se ambos os ombros tocassem o tapete por um segundo e o primeiro a alcançar 10 pontos ganharia. No entanto, Katara queria que fosse 2 pontos e que contasse para Akira mesmo se ela cometesse um erro. Akira ficou irritada com Katara por estar tão confiante, e até os membros do clube dela concordaram que isso colocaria Akira em vantagem. Katara ficou bravo, sentindo que estavam menosprezando com suas regras. Sua persistência era o que fazia Akira gostar dele. Eles então conversaram sobre as punições. Katara sugeriu usar qualquer técnica de luta livre no perdedor. Como de costume, Akira se sentiu nostálgica, pois era seu método para observar bem o corpo de Katara. A luta começou com o sinal do professor. Akira notou que Katara estava com uma postura forte e estável, o que dificultava seu ataque. Mas isso não impediu Akira, que foi para um ataque rápido como um relâmpago. Surpreendentment. Katara conseguiu desviar do ataque de Akira. Katara usou essa chance para agarrar Akira, mas Akira rapidamente o colocou em uma chave de cabeça e forçou Katara ao tapete. Katara ficou surpreso, mas os membros do clube de Akira também ficaram surpresos com sua resistência. Sem que ninguém soubesse, Akira estava se lembrando de tocar o corpo de Katara e de ter recebido um grande impacto no coração. Ela ficou surpresa quando Katara a agarrou com suas mãos grandes.
Ela também ficou animada ao sentir o cheiro natural de Katara. Akira ficou totalmente encantada pelos encantos de Katara e desbloqueou um novo fetiche. Katara se perguntou por que estava sendo ignorado, e Akira de repente ficou vermelha de vergonha e, com uma voz trêmula, afirmou que não merecia os pontos. Katara notou que ela estava ficando vermelha. E se perguntou se Akira estava doente. Akira ativou seu modo donzela ao ver que Katara estava preocupada com ela. Ela se deu um tapa e voltou ao jogo, planejando não deixar suas emoções a dominarem. No entanto, com apenas um toque de dedo, Akira ficou envergonhada e soltou um grito agudo enquanto se afastava de Katara. Ela então caiu depois que seus joelhos fraquejaram, e Katara ficou em cima dela. Katara conseguiu os pontos, mas afirmou que Akira havia caído sozinha. Uma Akira enfraquecida admitiu sua derrota. A donzela e o amor acenderam a paixão de Akira por Katara, mesmo com o toque mais leve. Seus membros do clube não podiam acreditar que estavam vendo a expressão feroz habitual de Akira se transformar em um rosto de donzela apaixonada. Katara lhe disse para parar de brincar, já que ele havia marcado 2 pontos e aplicaria a punição em Akira. Akira pediu para ele parar, caso contrário, seu coração explodiria. Akira, envergonhada, pediu para Katara se afastar, mas ele continuou tocando a cena surpreendeu os espectadores, já que Akira estava fazendo barulhos estranhos, embora Katara estivesse apenas tocando sua mão. A sensibilidade de seu corpo estava atualmente multiplicada por 3.000. Katara ficou frustrado e colocou Akira em um estrangulamento. Na mente, coração e corpo de Akira, tudo estava quebrando ao mesmo tempo. Um membro de seu clube interveio e chamou Katara de pervertido, mas ele negou ser um. Ele levantou Akira e pediu para lutar com ele de forma séria. Seu cheiro era suficiente para fazer o nariz de Akira sangrar, mas ela ainda aceitou o desafio. O terceiro round começou, e Katara imediatamente partiu para o ataque. Akira desviou seu golpe e rapidamente o agarrou. No entanto, ela percebeu que esta era uma situação perigosa para Katara. Ela pediu para Katara proteger a cabeça, mas ele surpreendentemente fez uma pirueta no ar e voltou à posição de combate. Ele lembrou Akira para não subestimá-lo e partiu para um ataque relâmpago sem qualquer hesitação. Os pés de Akira saíram do ringue, e Katara ganhou os pontos. Katara ofegava e afirmou que ganharia com mais um ponto. A plateia não podia acreditar no que acabará de ver. Akira pediu desculpas e prendeu o cabelo, planejando levar a sério a luta sem deixar suas emoções interferirem. Era exatamente isso que Katara queria. No final, Katara perdeu para Akira sem conseguir nenhum ponto depois que Akira ficou séria. Ela não podia acreditar que Katara estava impressionante. Ela deixou o cabelo solto e se perguntou por que o mantinha comprido apesar de praticar luta como esporte. Akira de repente gritou para Katara com desdém e não pôde deixar de suspirar de desapontamento. Ela disse a Katara para voltar para a academia para cumprir a punição e saiu sozinha. Nesse momento, Katara foi abordado por Miu e seus seguidores. Miu se perguntou se Katara estava ciente de que Akira era o tipo de garota que se envolvia com homens. Akira voltou para procurar seu elástico de cabelo e descobriu Katara conversando com Miu, que mencionou que Akira estava saindo com muitos homens. Akira se perguntou sobre o que Miu estava falando. Miu então mencionou como Akira saía com homens em motocicletas que pareciam delinquentes. Ela advertiu Katara para não se aproximar de Akira. Ao ouvir isso, Akira lembrou-se do momento em que mulheres com cabelo curto a pegaram depois da escola, que eram suas irmãs, atletas de luta em suas próprias ligas. Ela então se perguntou qual seria a reação de Katara. No entanto, Katara estava totalmente desatenta, olhando para o grampo de cabelo de Miu em forma de Wi-Fi. Miu se perguntou por que Katara estava com uma expressão em branco. Então se perguntou se ela já tinha experimentado ficar entediada ouvindo alguém falar sobre coisas estranhas. Ele afirmou que não estava interessado em ouvir bobagens sobre Akira. O que importava para ele era derrotá-la e não se importava com a vida amorosa de Akira. Miu pediu desculpas por assumir que Kotaro gostava de Akira. Akira ficou triste ao perceber que, na verdade, ela era uma presença insignificante para Kotaro. Ainda assim, foi reconfortante para ela saber que Kotaro não a considerava uma garota estranha. Ele estava interessado em Akira e não em ouvir mentiras da boca de Miu. Miu se perguntou se Kotaro tinha provas de que Akira não estava apenas brincando com homens, já que era impossível para ele perder para alguém que estava apenas brincando. Ele exclamou quão trabalhadora e inteligente Akira era, e podia perceber pelos hematomas de Akira que ela era diligente em seu treinamento. Akira ficou surpresa enquanto Kotaro a defendia. Miu não podia acreditar que Kotaro estava agindo incomodado depois de afirmar que não estava apaixonado por Akira.
Kotaro mencionou que estava incomodado com uma garota falando mal de outra garota. Ele disse a Mio para não subestimar Akira. O rosto de Akira diz tudo, senhoras e senhores. Ela se apaixonou mais uma vez. 30 minutos depois, Kotaro voltou para a academia para aceitar sua punição. No entanto, um membro do clube de Akira disse a ele para esquecer isso e simplesmente ir para casa. Ela disse a Kotaro que Akira não estava em condições de fazer alguns movimentos. Kotaro se perguntou por que ela estava falando por Akira e mencionou como Akira não conseguia falar, pois seu coração estava batendo tão forte que doía. Kotaro ficou preocupado e agarrou Akira, que sinalizou que o amava. Kotaro perguntou ao membro do clube o que havia de errado com a expressão de Akira. O membro do clube chamou Kotaro de denso e deixou claro que Akira estava completamente apaixonada por ele. Akira gritou e trancou seu membro de clube, pois queria dizer essas palavras ela mesma. Akira então exclamou, assegurando a Kotaro que não tinha amigos homens. Nosso denso protagonista concordou e foi embora. Akira voltou para casa e suas irmãs mais velhas a receberam. Ela então as atacou com um movimento de wrestling. Contou a ela sobre os rumores de que estava saindo com delinquentes por causa delas. A mais velha se desculpou, dizendo que o pai delas as forçou a se comportar como garotos. De repente, o pai chegou perguntando por que Akira ainda estava com o cabelo longo. Akira chamou o velho de irritante, e seu pai ficou bravo, chamando-a para uma sessão de treinamento antes do jantar. Perguntou por que ela se rebelava contra ele em relação ao cabelo. Akira se lembrou de ter perguntado sobre o tipo de garota que Kotaro gostava. Kotaro mencionou que gostava de garotas com cabelo longo e bonito. No entanto, o cabelo de Akira ficou áspero devido ao corte de cabelo masculino constante. Seu pai a lembrou de cortar o cabelo porque estava interferindo no wrestling. Foi a primeira vez que ela disse não ao pai. Os dois então fizeram um acordo. Akira continuaria vencendo, e seu pai rasparia seu cabelo se ela perdesse uma vez. Desde então, através de muito esforço, Akira continuou vencendo, até derrotando seu pai. Akira não podia acreditar que Kotaro havia esquecido disso. Ela trabalhou duro para manter o cabelo longo para ele e, para desabafar sua raiva, pediu ao pai outra rodada. Coitado do velho. Era o dia de treinamento na escola. De repente, Kotaro foi para seu evento e sua mãe voltou para a sessão dos pais. As garotas estavam felizes por terem conseguido causar uma boa impressão. Então, outros meninos começaram a falar sobre Kotaro e não podiam acreditar que um estudante transferido estava próximo das meninas mais populares. As garotas começaram a ter emoções misturadas sobre o que ouviram. Na linha de largada, enquanto Kotaro fazia seus alongamentos para atletismo, os membros do clube de atletismo e do clube de beisebol estavam se exibindo pela sua velocidade. Um deles até flexionou os músculos para a namorada. Kotaro ouviu que esperavam que o membro do clube de atletismo ganhasse o evento. Ele de repente lembrou de algo de sua antiga escola, quando derrotou um aluno do terceiro ano durante uma corrida. Kotaro perdeu completamente o tempo de início e ficou com a mente em branco. As garotas não podiam acreditar que Kotaro estava distraído, o que era uma visão rara. Os meninos de antes começaram a chamar Kotaro de perdedor. As três garotas ficaram frustradas. Kotaro correu o mais rápido que pôde, e as garotas começaram a torcer muito por ele, com ameaças e palavras vulgares. Kotaro se perguntou por que elas começaram a gritar. Ele sorriu e começou a acelerar. Ele ultrapassou facilmente o membro do clube de beisebol e alcançou o membro do clube de atletismo. O membro do clube de atletismo não podia acreditar que estava sendo ultrapassado. Kotaro então disparou e terminou em primeiro lugar com um sorriso relaxado, segurando a bandeira de primeiro lugar bem alta. Os meninos de antes imediatamente retiraram o que disseram, e as três garotas estavam orgulhosas de Kotaro, começando a chamá-lo de futuro marido. A mãe de Kotaro se aproximou delas depois de ouvir a torcida alta. As três garotas de repente perceberam que tinham revelado alguma obsessão em suas falas. Enquanto isso, Kanai e uma garota chamada Sumika eram amigas, apesar de suas aparências e atitudes contrastantes. Sumika percebeu o comportamento recente de Kanai e viu que Kanai estava completamente apaixonada pelo estudante transferido Kotaro, que estava na mesma turma que ela. Sumika achava que Kotaro não era digno de alguém perfeito como Kanai. Kanai então se perguntou se Sumika ficaria bem com a corrida de 3 pernas mista. Sumika não se dava bem com os meninos e estava ansiosa ao redor deles devido ao seu corpo mais cheinho. Por causa disso, ela não conseguiu treinar com sua parceira para a corrida. Então, um professor informou a ela que sua parceira havia se machucado e Kotaro a substituiria. Isso foi uma surpresa tanto para Kanai quanto para Sumika.
Kanai se ofereceu para substituir Sumika, e mais 2 garotas famintas também ouviram o problema e se ofereceram para participar. Cada uma das 3 garotas tinha seus próprios motivos. Sumika sabia que não seria capaz de se sair bem, então se desculpou por incomodar Kotaro. Sumika então sugeriu que ela fingisse estar machucada para que Kotaro não fosse incomodado. No entanto, Kotaro rejeitou sua ideia e disse a ela para correr durante o festival esportivo. Apesar da timidez de Sumika, Kotaro pediu que ela praticasse com ele. Esse lado de Kotaro foi o que fez as 3 garotas se apaixonarem por ele. Sumika e Kotaro começaram a praticar, mas Sumika continuava errando. Sumika percebeu que Kotaro era diferente dos outros e não pôde deixar de se sentir arrependida por Kanai, por ter roubado seu lugar. Kotaro então mencionou a importância de correr ao máximo. Kotaro mencionou a importância de correr na velocidade máxima, mas percebeu que Sumika era muito reservada para isso. Sumika então confessou que tinha uma forma de correr feia devido ao seu corpo mais cheinho. Kotaro disse a ela que não poderia criticar, já que não tinha visto ela correr ao máximo ainda. Com um sorriso, ele a incentivou a não se segurar. Com as instruções de Kotaro, Sumika começou a correr com toda a sua força e percebeu que Kotaro estava se adaptando ao seu ritmo, embora ela ainda estivesse envergonhada com o balanço de seus seios. Foi a primeira vez que ela se sentiu rápida em sua vida. Kotaro a elogiou porque, apesar de correr de forma desajeitada, Sumika encontrou o ritmo para isso. Depois de praticar todos os dias depois da escola, Kotaro sempre notou Sumika treinando sozinha. Sumika confessou que não queria envergonhar sua parceira, pois já havia sacrificado muito. Kotaro a incentivou a dar o melhor de si na corrida, e essa situação mudou completamente a impressão que ela tinha dele. Sem que eles soubessem, Kanai, Shiguri e Akira notaram a atmosfera estranha entre os dois. A corrida de 3 pernas estava prestes a começar, mas Sumika estava ansiosa, correndo na frente de todos. Apesar de ser elogiada por Kotaro, ela ainda estava preocupada com o que poderia enfrentar, especialmente a reação das 3 garotas mais populares da escola. Kotaro a pegou de repente para se aproximarem. Apesar de ser tocada por um garoto, Sumika se sentiu bem com isso. Ela descobriu então que a outra garota estava com expressões de ciúmes, claramente invejosa da situação atual de Sumika. A corrida então começou, mas Sumika estava distraída e não moveu o pé. Os 2 caíram no chão. Sumika sabia que era culpada. Kotaro assumiu a culpa, pois não havia dito qual pé deveria começar, e pediu para ela se mover. Sumika não conseguia acreditar que Kotaro ainda não havia desistido. Ela percebeu que estava apenas pensando em si mesma e se levantou. Ela correu com Kotaro sem se importar com o público, que estava encantado com o balanço dos seios dela. Os garotos estavam encantados com seu corpo e rosto, e Shiguri e Akira não conseguiam acreditar que tais seios estavam tentando seduzir Kotaro, se perguntando se eram maiores do que os de Kanai. Kanai confirmou que os dela eram maiores do que os de Sumika, e que, por isso, Sumika estava apenas escondendo o peito. Kanai achou que essa atitude teria sido melhor para atrair Kotaro, ao contrário dos seios chamativos dela. As garotas estavam preocupadas que Kotaro sucumbisse às armas ocultas de Sumika. Sumika sabia que era tarde demais agora e não se importava mais com os espectadores. Elas finalmente chegaram ao fim, e Kotaro disse para Sumika parar. Infelizmente, elas acabaram em último lugar. Kotaro se sentiu horrível, mas encarou essa derrota como algo que o ajudaria a crescer. Sumika ficou impressionada ao ver que Kotaro tinha uma visão positiva pela primeira vez. Sumika sentiu a frustração de perder e descobriu que o pé de Kotaro estava sangrando. Ela rapidamente se desculpou, já que Kotaro teve que se adaptar ao ritmo dela e destacou quão inútil ela havia sido. Kotaro disse que estava errado, pois ele só queria que Sumika mostrasse o melhor de si depois de praticar diligentemente sozinha. Sumika estava totalmente atonita e percebeu o quão diferente era a determinação de Kotaro em comparação com os outros. Sumika negou as acusações, mas Kanai jurou não mostrar piedade, mesmo se elas se tornassem rivais. Então, deixada para cuidar do ferimento de Kotaro, Sumika não sabe como é gostar de alguém. No entanto, ela agora percebeu. Porque Kanai e as outras garotas continuavam chamando a atenção de Kotaro enquanto Mizuki se lembrava de algo depois de ver Kotaro e Sumika correndo com base nas palavras do outro professor Fumio VTuber que Kotaro gostava pode realmente ser Sumika. No entanto, Mizuki ainda não tinha certeza, já que as personalidades de Fumi e Sumika não combinam em nada. Uma streamer chamada Imamaru estava a caminho de se encontrar com Shiguri, que errou em sua transmissão recente mostrando seu rosto tanga sexy. A transmissão rapidamente se tornou viral e Shiguri pediu a seus fãs que fizessem o mesmo. Os fãs leais de Shiguri transformaram
tudo viral e foram em frente para mostrar sua... Apesar dessas coisas, Shigori ainda ganhou muitos assinantes e Mamoru estava feliz que Shiguri estava bem, mas ficou preocupada sobre a preferência sexual de Shigeru depois de ver as tangas. Alegou que não fez isso pelo namorado, fazendo dele um lema. Percebeu que era a própria erótica de Shigori. No entanto, Shigura confessou que não era seu namorado, mas sim alguém de quem ela queria se aproximar primeiro. E Mamoru: não consigo acreditar que Shiguri estava dando o primeiro passo, apesar de ter a aparência de alguém que pode facilmente fisgar um homem. Shiguri disse a ela que havia outras garotas mirando no homem também e mais garotas iriam se aglomerar nele sem que ela soubesse. Shiguri então mencionou que ela sairia com o homem junto com as outras garotas na piscina e Mamoru lembrou a Shiguri para tomar cuidado, já que ela havia mostrado a si mesma na transmissão antes. No entanto, Shiguri não se importava com o constrangimento, mesmo se o público interpretasse mal seu relacionamento com o homem que ela gostava. E Mamoru compreendeu o dilema de Shiguri, mas não podia deixar de se perguntar que tipo de homem era Kotaro. Chegou o sábado e Mamoru foi para a piscina. Ela entrou facilmente depois de usar o nome de Kotaro. Então encontrou Shiguri vestindo um moletom para evitar ser reconhecida. Ela percebeu como Shiguri era bonita sem maquiagem e se perguntou se alguém poderia realmente competir com ela. Nesse momento, uma bela mulher apareceu. Akira chegou e pediu para Shiguri tirar o moletom. Outra garota pisou no local e Kanai, nossa linda, exibiu seu maiô com aparência madura. E Mamoru achou que estava vendo uma atriz de Hollywood e viu que as 3 garotas estavam em pé de igualdade. Isso agora deixou curiosa sobre que tipo de homem essas 3 estavam competindo por Kotaro. De repente, Kotaro a chamou e apareceu com uma touca de banho boba. Era muito ridículo para os olhos de Mamoru. Akira e Kanai começaram a pescar elogios, mas Kotaro ficou irritado com elas por usarem maios que não eram apropriados para uma competição de natação. E Mamoru não podia acreditar que essas garotas estavam interessadas em um homem que não inspirava romance. Aparentemente, Kotaro iria competir contra as garotas em uma competição de natação. As garotas sabiam que Kotaro descobriria seu gênero se usassem a mesma coisa que antes. Kotaro estava confiante de que venceria elas agora nos 100 metros. Kotaro anunciou a competição de 100 metros livre e então notou Shiguri, que fez uma piada dizendo que tinha uma espinha enorme nas costas. Ela então os deixou, e todos notaram como ela agia, apesar de ser a melhor nadadora entre eles. Sem que eles soubessem, Shiguri usava o maiô mais revelador que havia, o que chamava bastante atenção. Se ela mostrasse isso para Kotaro, seria rotulada como uma pervertida, então decidiu trocar de maiô. Enquanto isso, Kotaro anunciou a penalidade: aplicar protetor solar no perdedor. Akira e Kanai não podiam acreditar que Kotaro havia inventado uma punição tão pervertida. Seria uma situação vantajosa para elas, e as garotas concordaram com os termos de Kotaro com a intenção de perder. Elas tomaram suas posições e a corrida começou com o sinal de Kotaro. Kotaro nadou com vigor e as garotas notaram como ele havia melhorado. No final, Kotaro venceu a corrida e começou a agir de maneira infantil na frente dos perdedores. As garotas afirmaram que fizeram o melhor que puderam e se sentiram frustradas por não poderem zombar de Kotaro agora, pedindo uma revanche. No entanto, a penalidade veio primeiro e Kotaro fez as garotas deitarem de costas. Apesar de não ser ruim para as garotas ter o protetor solar aplicado por Kotaro, ele começou movendo seus dedos nas costas de Kanai, fazendo-a gritar. Kotaro se perguntou por que ela estava reagindo assim. Ele estava planejando se vingar delas por terem desenhado marcas estranhas nele antes e forçado-o a usar mangas longas durante todo o verão. Akira, provocando, se perguntou se Kotaro poderia. Akira se perguntou se Kotaro poderia até desenhar algo. Kotaro então direcionou sua atenção para Akira, que apreciava o toque de Kotaro. Kanai e Akira estavam completamente extasiadas com a punição. Akira se perguntou por que Kotaro não parecia sentir nada enquanto tocava o corpo de uma garota, mas Kotaro estava totalmente focado em desenhar algo como um artista. As garotas não sabiam se conseguiriam aguentar. Shiguri finalmente voltou e descobriu Kotaro dominando completamente Akira e Kanai com seus toques. Shiguri não podia acreditar que Kotaro havia se transformado em um massagista atrevido.